Olá, amigos e amigas conectados no Agro Connection. Nós estamos de volta aqui para mais um vídeo essa semana, trazendo atualização do progresso da safra de soja e milho. E tem muita informação técnica no vídeo dessa semana. Por exemplo, vamos tratar aqui da doença Tar Spot, também de outra praga afetando a soja aqui no cinturão do milho, conhecida como Soybean Gallmed. Então você não pode perder o vídeo dessa semana do começo ao fim. Mas antes, solta a vinheta! Vamos olhar os mapas dessa semana. Então, começando aqui, área de milho em estágio de embonecamento, como vocês estão vendo, 94% no panorama geral. E o destaque vai aqui para a região dos Grandes Lagos. Então, Minnesota e Michigan estão liderando os números aí, enquanto Wisconsin está puxando essa média para baixo. Agora, esse outro mapa, área de milho em grão pastoso, temos aí 62%, com destaque para Missouri, com 81%, e a Dakota do Norte, com metade, aí, 40%, e puxando essa média para baixo. Agora o milho em formação de dente temos 16% e o destaque positivo aí vai para Missouri. E agora o mapa mais importante aqui, o milho, a condição das lavouras, temos 45% em condições boas, mas temos maior porcentagem em condições razoáveis, como vocês estão vendo aqui, 27%, do que em condições excelentes, apenas 12%. E o estado que de certa forma está puxando essa média para baixo é o Kansas, mas eu vou deixar para o Carlos explicar para a gente o que ele está observando por lá. Vamos olhar aqui agora a soja. Em termos de florescimento temos 93%, Nebraska e Michigan estão aí trazendo essa média para cima. Agora esse outro mapa, soja em formação de vagem, temos 74%. E eu quero que vocês reparem aqui esse contraste entre Nebraska com 88% e Kansas com 57%. Então aí uma questão de irrigação, que vocês sabem que lá em Nebraska temos grande parte das lavouras irrigadas, comparado ao Kansas, que é mais em sequeiro. Bom, olhando aqui, condição das lavouras de soja, 48% em condições boas, 30% em condições razoáveis, o que é um panorama aí um pouco parecido com o que a gente observou para o milho. Bom, pessoal, olhando agora em termos de mercado, a soja fechou a $14,82 o bushel e o milho a $6,18. E agora falando um pouco do clima essa semana, pessoal. Vamos olhar aí esse mapa que a gente está olhando em termos de chuvas. Como a gente está vendo aqui, elas foram bem distribuídas na Dakota do Norte, Minnesota, o leste de Nebraska, o oeste de Iowa e Missouri. O que são essas áreas aqui em verde e amarelo no mapa que estão recebendo aí, que receberam na verdade de 30 a 50 milímetros de chuva. Agora para os próximos 7 dias, esse outro mapa aqui, a gente observa chuvas se concentrando na região leste do cinturão do milho, as áreas aí em azul nesse mapa, cobrindo os estados de Indiana, Illinois, Ohio. E eu quero que vocês olhem aqui a parte central ali do cinturão do milho, por exemplo, as Dakotas, Nebraska e Kansas, que tem praticamente zero probabilidade de chuva para os próximos 7 dias. E falando em relação de chuva, vamos olhar aqui o mapa de monitor de seca, o último mapa liberado. Eu quero que vocês olhem aí o contraste que a gente vê entre os estados do leste e oeste do cinturão do milho. Então, por exemplo, vamos olhar aqui Ohio, Indiana e Illinois, que praticamente são as áreas em branco aqui nesse mapa, sem nenhum problema com relação à seca. Mas eu quero que vocês olhem aqui também a questão da Dakota do Sul, Nebraska e Kansas, onde estão enfrentando secas muito mais severas do que a gente está observando na região leste do cinturão do milho. Então, eu vou deixar aqui para o Carlos explicar um pouco para a gente o que ele está vendo lá em Nebraska, mas eu quero que vocês mantenham isso em mente quando estão observando aí os relatórios, os números que a gente reporta essa semana, esse contraste que a gente vê entre o leste e o oeste do cinturão do milho. Bom, vamos começar então agora com os reportes detalhados para cada estado
E eu começo com você, Carlos. Conta pra gente o que está acontecendo lá no Kansas e da região de onde você reporta. Olá, amigos do Agro Connection, estou de volta aqui no Kansas para acompanhar com vocês a safra americana de soja e de milho. Estive um tempo fora, fui para a Escócia num congresso de solos, aprender aí mais sobre como a gente pode manejar nossos solos de uma forma melhor e mais sustentável. Bom, hoje eu estou aqui de propósito na frente desse milho para reportar o que vem acontecendo aqui no Kansas, no Missouri, em Iowa e principalmente no Kansas e Missouri, que vem sofrendo aí com faltas de chuvas e temperaturas muito elevadas. Nas últimas semanas, sem sorte para o Kansas, que recebeu aí pequenas pancadas isoladas de apenas 5 milímetros. Um pouco mais de sorte para Missouri e Iowa, que em boa parte dos estados receberam aí cerca de 30 milímetros de chuva, o que ajuda muito nessa época do ano aqui para os produtores americanos. Para a próxima semana, o Kansas deve continuar aí com baixa precipitação, com pouquíssima chance de receber chuva, mesma coisa para o Missouri, e Iowa tem alguma chance aí de receber chuvas no lado leste e norte do estado, na casa dos 30 milímetros. Falando agora bem especificamente do Kansas, o estado tem sofrido muito com chuvas inconsistentes desde lá do final de junho e com temperaturas altas muito frequentemente. Tanto lavouras de soja como de milho, e isso a gente pode ver aqui, tem sofrido muito com essa soma de estresse hídrico e altas temperaturas, o que vem prejudicando muito a qualidade dessas lavouras, e nós vamos falar sobre isso logo mais, quando eu trouxer os números do relatório do USDA. E agora muito mais para a soja do que para o milho, que já passou do estágio de florescimento. A soja ainda está florescendo aqui no estado do Kansas, e a soja tem a sua vantagem de ser um pouco mais guerreira, um pouco mais resistente. Ela pode, sob estresse hídrico, ela pode acabar formando flores mais tarde. Mas se essas temperaturas e a precipitação não chegar, a chuva não chegar aqui no Kansas, tende a ter um elevado número de abortamento de flores e também de vagens, o que pode prejudicar significativamente a produtividade por aqui. E com essas altas temperaturas, mesmo lavouras irrigadas não estão imunes desse processo de abortamento aí de flores e de vagens. Isso principalmente porque a gente teve aqui semanas e semanas com temperaturas acima dos 37 graus Celsius, que não tem irrigação que faça as plantas suportar todo esse calor prolongado. Agora eu vou pegar aqui a minha colinha para falar do relatório do USDA, a cabeça não é calculadora, então vamos lá. Nós temos 90% do milho embonecado no Kansas, 95% no Missouri e 96% em Iowa, então um estágio já bem avançado para os três estados. Em relação ao enchimento de grão, nós temos 63% no Kansas, 81% no Missouri e 72% em Iowa, que já estão aí formando grão pastoso. Para quem plantou milho mais cedo, que é o caso dessa lavoura que nós temos aqui, o milho já está em R5, e aqui eu vou falar para vocês depois o quão inconsistentes estão essas lavouras. Tem espigas razoáveis, tem espigas que estão muito mal formadas. Isso tem sido um pouco do que a gente tem visto nas lavouras quando a gente está dirigindo pela estrada aqui no Kansas. É o normal desse momento para aquelas lavouras plantadas no cedo. Nós temos 25% das áreas no Kansas, 34% no Missouri e 15% das áreas em Iowa já formando dentes aí no estágio de R5. Em relação à condição do milho, a gente pode destacar Iowa, que tem 66% das lavouras em estado bom ou excelente, e negativamente a gente pode ressaltar aqui tanto Kansas e Missouri. O Kansas tem 44% das áreas em condição ruim ou muito ruim. 44%, quase metade da área de milho está nessa condição. E o Missouri tem 28% das lavouras em condições ruim ou muito ruim, o que também é um número bastante expressivo para esse momento. Agora, já falando da soja, os três estados estão muito próximos de finalizar o florescimento, todos acima de 80%. Nós temos o Kansas com 85%, o Missouri com 84% e Iowa com 94%. Mais da metade dessas lavouras também já estão formando vagem, e aí a gente fala da importância da temperatura, na verdade, o quão prejudicial essas altas temperaturas com falta de chuva pode ser.
E esses números são de 57% das áreas do Kansas, 58% do Missouri e 80% de Iowa formando vagem. Em relação à condição dessas lavouras, a soja ela tem resistido um pouco mais à seca do que o milho, e muito também em função de que o plantio ele foi mais tardio. Na semana que vem eu vou trazer para vocês um milho plantado cedo, no caso esse aqui, e o milho plantado mais tarde, vocês vão ver a diferença. O milho plantado mais tarde ele escapou um pouco das altas temperaturas durante o estágio de embonecamento, mas mesmo assim o Kansas e o Missouri vem sofrendo com as altas temperaturas e a baixa precipitação, e isso se transfere para os dados do USDA. Nós temos apenas 36% no Kansas das lavouras em estado bom ou excelente e 46% no Missouri. Destaque mais uma vez positivo para a Iowa, que tem 63% das suas lavouras em estado bom ou excelente. Hoje eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem. Lucas, agora é contigo. Muito bem, Carlos. Aqui no leste do Corn Belt, nos estados de Illinois, Indiana e Ohio, como estava na previsão, falamos semana passada, não recebemos muita chuva. Nessa semana que passou, tivemos apenas algumas pancadas bem isoladas, como às vezes a gente gosta de falar no Brasil, algumas pancadas de verão. E vocês podem ver no mapa que essas pancadas foram bem isoladas mesmo. Nas áreas em verde, foi onde esse volume se aproximou aí de 20, 25 milímetros. Então, no estado de Illinois, apenas um pouquinho na parte leste recebeu um pouco dessa chuva. Mais uma vez áreas isoladas, Indiana, mais ao centro ali, e Ohio, que teve uma faixa em que essa chuva foi um pouco mais consistente. Para os próximos 7 dias, são esperados um pouco mais pancadas de chuva em relação a essa semana que passou, mas em boa parte dessa área, a área em verde aí que vemos um pouquinho mais ao sul, na área circulada no mapa, essa chuva deve chegar aí talvez até os 25 milímetros. E na área em azul esse volume pode passar um pouco dessa quantidade, mas não são esperados grandes volumes de chuva para essa região. Passando agora para os estágios de desenvolvimento do milho, o milho atingiu o estágio de embonecamento em 96% da área para os 3 estados, mesma porcentagem. O estágio de grão pastoso ele atingiu de 59% a 70% da área. A gente pode ver no mapa que Illinois e Indiana está um pouquinho atrasada, e 4 a 5 pontos percentuais a menos do que os últimos 5 anos. E Ohio, 65%, ele está 9 pontos percentuais acima em relação à média dos últimos 5 anos. E agora também a gente está reportando o estágio de formação de dente. Já temos números relativamente significantes aqui na região leste do Corn Belt, onde 8 a 12% dessa área atingiu o estágio de formação de dente. Mais uma vez, Ohio está igual à média dos últimos 5 anos, e também um pouquinho adiantado em relação a Illinois e Indiana. Esses 2 estados, Illinois e Indiana, eles são de 9 a 13 pontos percentuais a menos do que a média dos últimos 5 anos. Agora, falando das condições das lavouras de milho, não tivemos muita mudança em relação à semana passada, apesar de não ter chovido muito. Se olharmos em Illinois, as condições continuam sendo melhores. Podemos ver no mapa aí que a área verde é bem maior. Então, hoje 73% da área é considerada bom ou excelente. Quando vamos para Indiana e Ohio, essa área passa um pouquinho de 50%, chegando até próximo de 60%, sendo bom ou excelente. Partindo agora para a soja, os estágios de desenvolvimento, florescimento, boa parte da área, 92 a 95% da área, muito similar à média dos últimos 5 anos, 1 ponto percentual a menos em Illinois e até 5 pontos percentuais acima em Ohio. A formação de vagem também já foi atingida em boa parte da área de soja nesses 3 estados, variando aí de 71% a 73% da área. E a variação em relação à média dos últimos 5 anos é de 5 pontos percentuais a menos até 2 pontos percentuais a mais. Agora, com relação à condição das lavouras de soja.
muito similar ao milho. Em Illinois é o estado em que as condições são melhores e também não teve muita mudança em relação à semana anterior. 69% da área de soja em Illinois é considerada boa ou excelente, 26% aí no verdinho mais claro razoável e apenas uma fatia bem estreita em branco ou amarelo que é ruim ou muito ruim. Quando vamos mais para o leste, Indiana, Ohio, mais uma vez aí um pouco mais de 50%, até próximo de 60% é bom ou excelente, 27 a 33 é razoável e uma fatia um pouco maior aí de ruim ou muito ruim. Alexandre, agora é contigo. Como estão a condição das lavouras aí na sua região? Buenas, Lucas! Então vamos lá com as informações da região Centro-Norte. Vamos meio logo que a noite está nos pegando aqui pelo estado de Nebraska. Uma semana que passou com aí algumas boas chuvas, tá, pessoal? 30 a 40 milímetros aí nós registramos na região mais ao norte de Nebraska e o sul da Dakota do Sul, ali na fronteira entre os dois estados, boas chuvas então. E chuvas bem distribuídas na Dakota do Norte, né? Aí é mais difícil definir porque foi realmente quase todo o estado teve alguma precipitação, regiões aí tiveram 20 a 30 milímetros lá pela Dakota do Norte. Com relação ao calor, deu uma diminuída, ainda está bastante calor durante o dia, mas a gente já começa a notar as manhãs ficando um pouco mais frias, aí na casa dos 13, 14 graus, as primeiras horas da manhã, e aí quando vai para a tarde, aí sim, beirando os 30 graus, mas a gente não vê mais aquela situação onde beira os 40, então a tendência daqui para frente é dar uma amenizada no calor. Com relação ao conteúdo técnico de hoje, nós vamos trazer então a doutora Camila Nicole, lá do estado de Wisconsin, ela que é pós-doutoranda lá no programa de fitopatologia da University of Wisconsin Madison, e ela vai nos trazer um assunto muito importante, uma doença que está ganhando muito espaço, tirando o sono de muito produtor, que é o tar spot. Então, Camila, conta para nós como que é essa doença. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Eu sou a Camila Nicole e eu sou pesquisadora aqui na Universidade de Wisconsin, em Madison, no estado de Wisconsin. Hoje nós vamos falar sobre a doença que vem tirando o sono de muitos produtores de milho aqui no estado e nos estados arredores, que é a doença tar spot. Tar spot foi descoberto aqui nos Estados Unidos em 2015 e foi confirmado pela primeira vez no estado de Illinois e Indiana. Após 2015, essa doença se espalhou para os estados ao redor e atualmente ela também já foi confirmada no estado da Geórgia e Flórida. Estamos aqui no campo experimental no lado oeste de Madison e o milho se encontra no estágio 3, R3, reprodutivo 3, e a gente não vê muitos sintomas presentes da tar spot ainda no campo. O que a gente tem visto das safras passadas é que os sintomas eles começam a aparecer no estágio R3, R2, e então agora é o momento que está todo mundo de olho para fazer o monitoramento da presença dessa doença no campo. Aqui eu pude encontrar apenas um sintoma, eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem o início desses sintomas, como eles podem ser identificados no campo. Normalmente eles são sintomas pequenos e são lesões circulares irregulares, são lesões negras que podem se coalescerem, então formarem sintomas maiores, com a presença da necrose ao redor dessa lesão preta, que é o que a gente chama do sintoma de fish eye, que é quando a gente tem essa lesão necrótica ao redor do sintoma preto. Ou então a gente tem o que a gente chama de lesão de stroma, que é só a lesão negra presente na folha. Uma das frequentes perguntas que os produtores de milho aqui do Midwest dos Estados Unidos me fazem todas as vezes que a gente faz visitas é em relação ao manejo da tar spot. Atualmente a gente não tem nenhum fungicida registrado para o controle dessa doença, bem como não se sabe exatamente qual o melhor momento da aplicação. Porém,
estudos que estão sendo desenvolvidos juntamente com a Universidade de Wisconsin, em Indiana, demonstram que aplicações no período reprodutivo R3 ainda são favoráveis e retornam um controle para essa doença, bem como aplicações mais cedos, como no período vegetativo V8. Então, esse intervalo do período vegetativo V8 ao período reprodutivo R3 são os estágios onde a aplicação nos traz retorno para o controle da TAR Spot, bem como financeiro. Outra informação importante é em relação à resistência dos híbridos. E não existem híbridos ainda com resistência à TAR Spot. Está sendo feito um screening em relação aos híbridos que estão disponíveis no mercado para dividir eles em suscetíveis e resistentes. E já existem informações em relação aos híbridos utilizados aqui nos Estados Unidos, quais são mais resistentes e quais são mais suscetíveis à TAR Spot. E um terceiro ponto é o monitoramento da presença do patógeno. Então, a informação sobre a presença do patógeno nos campos é extremamente importante. Para isso, a gente está fazendo o monitoramento desse patógeno através de coletores de esporos. Esses coletores de esporos nos permitem detectar através de um procedimento em laboratório, através da detecção por qPCR, da presença ou ausência do patógeno e qual a concentração que está presente esse patógeno na área. E com isso a gente consegue então fazer o monitoramento da dispersão desse patógeno aqui na região. Bom, essas foram algumas informações que até agora eu posso compartilhar com vocês do que a gente já aprendeu sobre o manejo dessa doença aqui nos Estados Unidos. Vou deixar mais informações no link abaixo e se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui, vocês podem entrar em contato, que eu ficarei muito feliz em responder para todos vocês. Obrigada! Maravilha, que legal poder aprender um pouco mais aqui no Agro Connection, né? Não só vocês aí do outro lado da tela, mas a gente aprende muito com esse conteúdo técnico, né, desses diferentes especialistas que a gente vem trazendo ao longo de 2022. Então não vamos perder mais tempo, vamos direto para o relatório do USDA que saiu aí na última segunda-feira. O milho embonecado na região centro-norte chegando próximo a 100%, o grão pastoso nós temos Dakota do Norte um pouco mais atrasada com 40% e Nebraska mais adiantado com 64%. O milho dente, semana passada nós não tínhamos nenhum registro aqui na região, Nebraska já está com 17% da área em grão de dente, Dakota do Norte com apenas 1%. Condição na lavoura, a gente vem falando, né, que Nebraska a situação vem piorando semana após semana e se confirmou novamente nesse último relatório. Então, as porcentagens boas estão com 11%, o que é mais ou menos parecido com a semana passada. As porcentagens boas de milho diminuíram bastante, nós estamos com 36 nessa semana versus 40 e 43 nas semanas passadas. Razoável está constante com 27%, então a nossa conclusão aqui é que teve uma leve piora, principalmente aí no score bom. Quando a gente vai para a Dakota do Sul, a situação é também parecida, né? Nós estamos vendo uma piora. Na verdade, na Dakota do Sul a piora foi ainda maior, né? Para vocês terem uma ideia, as lavouras boas eram 49% semana passada, agora é 41%, então bem considerável. E o aumento aí das áreas consideradas razoáveis para a Dakota do Sul. Já na Dakota do Norte, nós tivemos uma bem leve piora mesmo, porque os valores excelentes são parecidos com a semana passada, mas quando a gente vai para o score bom, diminuiu de 63% para 61% nessa semana. Com relação a razoável, tá muito parecido, então Dakota do Norte uma leve piora. Vamos falar de soja? Soja florescida praticamente 100% na região centro-norte, formação de vagens chegando lá, com a Dakota do Norte um pouco mais atrasada, 68% é florescida e 88% aqui na Dakota do Norte. Tem uma mosquitama aqui, por isso que eu estou me coçando, gurizada. Com relação à soja na lavoura, então, se a gente falar aqui de Nebraska, nós temos uma piora bem acentuada, vem acontecendo semana após semana, meio que uma constante aí para a região centro-norte, mas dá uma olhada em Nebraska. Os valores excelentes estão constantes em 10%, mas quando a gente vai ver o score bom, semana passada nós tínhamos 44% da área boa, agora são 38%, e um aumento aí para 32% da área razoável. Já a Dakota do Sul, a gente tem uma piora,
não tão acentuada quanto a de Nebraska, mas temos 5 pontos percentuais a menos no score bom. Agora nós temos 49% versus 54% na semana passada. Já a Dakota do Norte, nós temos uma situação mais estável, né? Eles têm recebido mais chuvas, como eu falei aqui, essa semana que passou choveu razoavelmente bem por lá, então a Dakota do Norte aí, e aí pegando um pouco do que o Leandro Bortolom, né, nosso parceiro, professor lá na Universidade Estadual da Dakota do Norte, deu um relato aí para nós falando que é uma safra realmente muito boa, acima da curva lá na Dakota do Norte. Eles têm colhido trigo de inverno e também o trigo de primavera, com produtividades aí girando em torno de 60 a 70 sacos por hectare, né? Então é uma safra aí que promete ser, principalmente para soja, muito boa para a Dakota do Norte. Para a semana que vem, o que a gente espera são algumas boas chuvas no leste das duas Dakotas, né? Mas aqui em Nebraska o tempo deve permanecer firme, seco, o que, né, vendo aqui os dados que nós passamos para vocês, não vai ser surpreendente se essas condições se deteriorarem ainda mais aqui em Nebraska. E isso que a gente tem a irrigação aqui, conforme eu falei no vídeo da semana passada. Dá uma conferida lá para vocês terem uma ideia do quão impactante é a irrigação por aqui. Era isso da região Centro-Norte. Fernanda, volto para ti para finalizar contando da região dos Grandes Lagos. Até mais, pessoal! Bom, pessoal, estou de volta aqui para finalizar o vídeo dessa semana, mas antes tem outro conteúdo técnico que eu quero convidar aqui a Natasha Almeso para falar com a gente. Bom, a Natasha ela já comentou em vídeos anteriores sobre a praga que ela reporta, o Soybean Gomid, e ela vai trazer um pouco aqui para a gente um trabalho muito bacana que eles estão fazendo lá em Nebraska e em outros estados do cinturão do milho, similar com o que a gente vê com o Crop Tour aqui. Eles estão fazendo para questão de investigar a infestação dessa praga nas lavouras de soja. Então a Natasha vai trazer aqui para a gente um pouco mais o que ela observou, os números que eles estão vendo e um pouco sobre a praga de Soybean Gomid. Natasha, é com você! Olá, galerinha do AgroConnection. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Natasha. Eu estou fazendo meu mestrado aqui na Universidade de Nebraska e eu estou trabalhando no departamento de entomologia. Bom, umas semanas atrás, em um dos vídeos aqui no canal do AgroConnection, eu cheguei a comentar sobre o inseto que eu estou trabalhando no meu programa de mestrado. E para quem não viu o vídeo, esse inseto tem o nome de Soybean Gomid. Então é uma díptera que tem causado danos na planta da soja. E, bom, dependendo, né, da pressão que o produtor tem desse inseto no campo, o produtor pode chegar a ter até 100% de perda nos 30 primeiros metros do campo. Então, essa praga está sendo bastante preocupante para os produtores aqui da região de Nebraska, Iowa, aqui na região do cinturão do milho de modo geral, né? E bom, nesses últimos meses, aqui no laboratório onde eu trabalho, a gente tem coletado plantas no campo e trazido aqui para o laboratório para contar as larvas e para entender e para ver como que está sendo a infestação desse inseto em cada tratamento que a gente tem. E bom, como é uma espécie nova, a gente ainda não tem uma tática de controle eficiente, a gente ainda não descobriu algo para controlar essa praga. Então aqui no laboratório a gente tem feito alguns estudos, por exemplo, relacionado a diferentes datas de plantio em combinação com tratamento de semente, para ver se isso seria, né, um possível controle contra essa praga. Um outro estudo que a gente tem a gente usa a técnica do healing. Essa técnica, basicamente, a gente cobre a base da planta, que é onde esse inseto infesta a soja, e assim a gente cria uma barreira física tentando impedir a entrada, né, a infestação do Soybean Gomid na planta. E além disso, a gente tem estudos com empresas também, testando os produtos deles para ver se a gente encontra algum inseticida eficiente para controlar esse inseto. Bom, e além de estudos relacionados a táticas de controle, a gente também tem estudos relacionados ao comportamento do inseto, porque é muito importante a gente entender como que o inseto se comporta, né, no campo, para a gente poder encontrar um controle eficiente para ele. Então, um dos estudos que a gente tem aqui no nosso laboratório é entender o comportamento da pulpa no solo. E nesse mês,
Um outro projeto que a gente fez, em combinação com outras universidades aqui do Cinturão do Milho, a gente chama de Survey. Então, nessa Survey, a gente roda o estado para entender e descobrir aonde que a gente pode encontrar esse inseto. Então, a gente vai rodando uma grande área aqui do estado. A gente vai visitando campos e vai tentando achar a infestação do soybean gallmead nessas áreas que a gente vai visitando. Lembrando que essa survey não é que a gente está descobrindo lugares novos que o soybean gallmead possa estar começando a infestar. Na verdade, essa survey a gente quer entender a distribuição do inseto. Então, provavelmente um novo lugar que a gente encontrou ele não quer dizer que ele acabou de infestar lá. Não, ele talvez já esteja lá por um bom tempo, mas a gente só descobriu ele lá, né, nesse ano ou recentemente. E bom, nesse ano, né, como vocês podem ver aqui no mapa, aqui no estado de Nebraska a gente encontrou 2 novos counties. A gente encontrou o soybean gallmead em 2 novos counties, ou condado, né, como eles chamam aqui nos Estados Unidos. E o pessoal de Iowa encontrou o soybean gallmead em 8 novos counties, 8 novos condados no estado de Iowa. Então, como vocês podem ver, tem bastante coisa ainda para a gente aprender sobre esse inseto, muita coisa para ser descoberto. E eu espero que a gente possa logo mais vir com mais resultados e com mais informações sobre uma tática de controle eficiente para essa nova espécie, que está causando bastante dor de cabeça para os produtores de soja. E para quem quer mais informação sobre esse inseto, sobre os estudos que têm sido feitos com essa nova espécie, vocês podem acessar o site www.soybeangallmead.org. E lá vejo vocês em breve. Até mais. Obrigada, Natasha, por falar aqui com a gente, trazer muita informação aí do que vocês estão fazendo. E eu vou terminar aqui o vídeo dessa semana falando da região dos Grandes Lagos. Então, olhando esse primeiro mapa, a área de milho em estágio de embonecamento está variando de 88% a 97%, com o Wisconsin sendo o estado que está trazendo essa média para baixo. Já para milho em estágio de grão pastoso está variando de 44% a 55%, com o Michigan se destacando positivamente. Já para a formação de dente, números estão bem baixos, aí 4% a 11% na região dos Grandes Lagos. E agora, olhando as condições das lavouras de milho, a gente vê aqui nesse mapa que, em termos de condições boas, elas estão bem semelhantes entre os 3 estados, mas as maiores diferenças estão aí na proporção entre lavouras razoáveis ou excelentes. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, Wisconsin. A gente vê que tem maior porcentagem de condições excelentes do que razoáveis, mas o oposto a gente está vendo para os outros 2 estados. E para a soja, vamos olhar aqui em estágio de florescimento de 93% a 98%, com Michigan aí à frente. Já em termos de formação de vagem, temos números de 72% a 83%, Michigan novamente à frente. E para as condições das lavouras de soja, também está bem semelhante ao que a gente está observando para o milho. Então, aí variando de 46% a 57%, Wisconsin tendo a maior proporção em condições excelentes do que razoáveis. E o oposto a gente está observando para os outros 2 estados, Minnesota e Michigan. Bom, pessoal, por essa semana é hoje. Agradeço muito a vocês que viram o vídeo dessa semana. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente fica por aqui e nos vemos na próxima semana. Mas vocês, stay tuned!